Nesse vídeo nós vamos conversar sobre como Lenin tratou a Ucrânia. Os ucranianos ofereceram uma enorme resistência aos bolcheviques. Lenin percebeu que pela força seria muito difícil dominá-los. Então ele tomou algumas medidas que ficaram conhecidas como ucranização. E sobre isso nós vamos falar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa pela história da União Soviética, da Ucrânia, da Rússia, se inscreva nesse canal e veja as nossas playlists, tá certo? O movimento nacionalista ucraniano ganhou bastante força com a emancipação dos servos no Império Russo, sob o czar Alexandre II em 1861. Segundo a historiadora Annie Applebaum, as aspirações nacionais manifestaram-se por meio de pleitos pela liberdade intelectual, educação em massa e mobilidade social, principalmente para o campesinato. O nacionalismo, pessoal, não foi um fenômeno só da Ucrânia, pegou praticamente o mundo todo, né? Durante a reforma educacional em 1804, o czar Alexandre I permitiu que algumas línguas não russas fossem usadas em novas escolas estatais, mas não ucraniano. A desculpa é que se trata de um dialeto. Na verdade, os czares e mais tarde Stalin tinham consciência do perigo de um campesinato instruído e alfabetizado em ucraniano, porque reviveria o nacionalismo. Também eles tinham consciência da força do nacionalismo na Ucrânia. O czar Alexandre II tornou ilegais livros, periódicos em ucraniano, proibindo o uso de idioma até em teatros e libretos musicais. No período czarista, estudantes ucranianos eram hostilizados nas escolas, que eram de língua russa. E aí eles se aborreciam com o sistema e se tornavam baderneiros. Isso, pessoal, de acordo com os professores da época, tá? Aí, pessoal, tanto para ucranianos quanto para judeus, alemães e outras minorias, a pavimentação para uma escalada social só se dava para quem falava russo. Tá? A industrialização ainda, pessoal, no Império Czarista, aprofundou a pressão pela russificação, uma vez que a construção das fábricas levou gente de todo o Império Russo para a Ucrânia. E aí, pessoal, no Donbass, por exemplo, os principais industriais eram russos. Na fronteira imperial da Galícia, o Império Austro-Húngaro, o Estado austríaco, concedeu aos ucranianos desse império mais liberdade e autonomia do que o Império Russo concedia. Então, o nacionalismo ucraniano se desenvolveu bastante nessa região. Em 1º de abril de 1917, teve uma grande manifestação com a bandeira azul e amarela, as cores da Ucrânia. O que os nacionalistas ucranianos viram? Que com a revolução eles poderiam angariar mais poder, eles poderiam transformar a Ucrânia em um estado autônomo. Em 1917, os bolcheviques tinham poucos adeptos na Ucrânia. Boa parte da liderança via com desdém um Estado ucraniano, mesmo porque eles eram internacionalistas. Eu já expliquei isso aqui no canal a respeito do Trotsky e dos judeus. As pessoas pediam bastante aqui, fala do Trotsky, ele era judeu e tal. Então, o Trotsky, ele se via como judeu, obviamente, mas eles não viam os judeus de forma diferente dos outros, nada disso. Ele era internacionalista e eles acreditavam, o Trotsky e boa parte dos bolcheviques acreditavam que o antissemitismo cairia com uma revolução comunista, tá? Muito bem, pessoal, nas escolas e na vida cotidiana, os bolcheviques, assim como boa parte dos russos, tinham absorvido a ideia de que os ucranianos eram inferiores, eram ex-servos e eles eram chamados de pequenos russos, certo? Muitos partidos, pessoal, não somente os bolcheviques, não, até partidos de direita pensavam mais ou menos da mesma forma. Alguns nem usavam a palavra Ucrânia. Também a Ucrânia era uma nação essencialmente agrícola, 80% da população era camponesa. E aí vamos lembrar da teoria clássica marxista, quem faria a revolução seria a classe operária. Isso mudou com a China e tal, mas eu não vou entrar nisso não, tá, pessoal? O Lenin, o que o Lenin acreditava? Ele acreditava que o campesinato tinha sim um potencial revolucionário,
mas que o campesinato teria que ser guiado pelos operários, que eram mais progressistas, ok? Stalin, pessoal, era bem menos flexível que o Lenin, tá? E ele escreveu, em 1913, um ensaio chamado Marxismo e a Questão Nacional. E, dentre muitas coisas, ele falou que os camaradas tinham que trabalhar sólida e infadigavelmente contra a névoa do nacionalismo, não importando de onde viesse, né? Então, essa era a ideia do Stalin e a gente já pode entender, né, o que ele fará, as medidas que ele vai tomar. Muito resumidamente, pessoal, os bolcheviques quase foram derrotados na Ucrânia. E muitas atitudes deles em relação aos ucranianos, a falta de fé no campesinato, a suspeita dos intelectuais em relação aos intelectuais ucranianos, inclusive até em relação aos intelectuais bolcheviques da Ucrânia, né, se deram nesse período. Tanto é que quando eles vão coletivizar o campo, isso já no período Stalin, né, eles fazem a coletivização forçada do campo, eles mandam russos para fazerem isso. E não ucranianos, porque eles acham que os ucranianos não vão fazer, né? Inclusive, eles desconfiam até do Lazar Kaganovich, que era judeu da Ucrânia e tal, eles começam a desconfiar, super amigo de Stalin, né? Ele começa a desconfiar que o Kaganovich não está fazendo o trabalho dele, né? Então, eles têm uma grande desconfiança dos ucranianos. Muito bem, pessoal, os bolcheviques foram expulsos de Kiev pela segunda vez em agosto de 1919. E aí começa a estourar uma revolta dos camponeses, que pegam o interior da Ucrânia, e eles começam a quebrar ferrovias, colocar fogo nos vilarejos e tal. Essa é a maior revolta camponesa da Europa, né? E se deu na Ucrânia em 1919. Aí, pessoal, a política do Lenin muda em relação à Ucrânia, isso em 1923. Ele percebeu que pela força os bolcheviques não conseguiriam dominar o país. Quando eu falo, pessoal, que o Putin não vai conseguir dominar a Ucrânia, eu estou me baseando na história, né? Na época, os bolcheviques eram muito mais fortes do que os russos são hoje. E você vê, os bolcheviques não conseguem dominar, né? A gente vai ver o que o Lenin vai fazer aqui e depois a gente vai ver o que o Stalin fez, certo? Muito bem, pessoal. O Lenin chegou a ser duramente criticado pelos bolcheviques pelas medidas que ele toma em relação à Ucrânia, que ficou conhecida como ucranização. A ideia era garantir que a população da Ucrânia tratasse os bolcheviques como libertadores do czarismo, da opressão e tal, e não como ocupantes estrangeiros, porque era assim que eles estavam vendo. O que eles pensavam? O que os ucranianos pensavam? Foi embora o czar, agora vão vir outros russos aqui dominar. Esses bolcheviques, né, são russos também. Então, trocou 6 por meia dúzia. Era assim que eles estavam vendo. E olha só, nunca, pessoal, nenhum bolchevique pretendeu dar soberania para o Estado ucraniano soviético. Desde o início do regime, eles admitiam que a exploração da Ucrânia era o preço a ser pago para a manutenção do controle da Rússia, tá? Então, assim, eles não queriam dar nenhuma soberania para o Estado ucraniano, não. Eles queriam dominar. Mas as medidas que o Lenin vai tomar, como eu disse, serão bem diferentes das medidas do Stalin, tá? E aí, pessoal, o Lenin, ele disse que depois do levante de 1919 seria um profundo e perigoso erro ignorar o sentimento nacionalista ucraniano. Em 1917, ele já tinha argumentado que a hostilidade entre os proletários que falavam russo e os camponeses que falavam ucraniano eram contraproducentes. Ele disse a Stalin que os oficiais do Exército Vermelho tinham que aceitar documentos escritos em ucraniano. Isso foi o começo. As autoridades de Kharkiv reconheceram o ucraniano como língua majoritária e exigiram que todos os funcionários do Estado se tornassem bilíngues em 1 ano. Então, Kharkiv era uma região que tinha bastante russos, as pessoas falavam russo, né? E você vê que nessa região eles já começaram a falar, os funcionários do Estado têm que falar ucraniano. E isso foi o começo. Vamos lá.
Os bolcheviques pretendiam encorajar a elite intelectual ucraniana a ser mais compreensiva e até tornar a Ucrânia soviética atraente para os ucranianos que estavam na Polônia. A ideia era que essas pessoas apoiassem a revolução em outros países, que os ucranianos fizessem propaganda, olha, a Ucrânia está muito melhor, está muito bem, para os ucranianos que estavam na Polônia, e aí esses ucranianos ajudariam os bolcheviques a fazerem uma revolução na Polônia, na Alemanha, e aí tomava a Europa, né? A ideia do Lenin era formar um campesinato tanto alfabetizado quanto soviético. Ao absorverem o pensamento marxista em ucraniano, as pessoas se sentiriam parte da União Soviética. Então era essa a ideia, né? Aí, pessoal, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia declarou-se independente e soberana em 1921. A língua ucraniana foi revivida. Pela primeira vez na sua história, a Academia de Ciências da Ucrânia organizou uma sessão de ortografia e para aplanar as diferenças entre o russo e o ucraniano. Também Taras Shevchenko, né, que é um importante poeta nacionalista ucraniano, começou a ser ensinado nas escolas. Shevchenko fazia bastante críticas aos russos. Porém, os bolcheviques começaram a interpretar o seguinte: não, isso não é crítica aos russos, isso é crítica ao czarismo e tudo bem, ensina-se Taras Shevchenko. É isso que os ucranianos querem? Ensina. Aí, pessoal, a porcentagem de livros em ucraniano dobrou entre 1923 e 1929, assim como o número de jornais. A música folclórica ucraniana se tornou ainda mais popular. Porém, isso já no período Stalin, Lazar Kaganovich, que, como disse, para vocês, ele era ucraniano, entendeu que a ucranização fracassou em sovietizar a Ucrânia. Ele acreditava que os ucranianos eram uma força hostil que ameaçava por dentro a União Soviética. Outros bolcheviques falavam que os ucranianos eram uma quinta coluna dentro do país. A OGPU, que é a antecessora da NKVD, que é a antecessora da KGB, começou a perseguição das lideranças ucranianas, até mesmo de ucranianos bolcheviques. Como eu disse para vocês, a desconfiança se deu até em relação a ucranianos comunistas, tá? E muitos foram presos, pessoal, em farsas judiciais e tal. Começou uma caça às bruxas. Stalin começou o processo de russificação da cultura. Escolas de ucranianos foram fechadas, assim como igrejas e tudo mais. E aí culminou no Holodomor, que em ucraniano significa matar pela fome, que foi provocada, muito resumidamente, pela prisão dos kulaks, que eram os camponeses enriquecidos, confisco de grãos, que foram vendidos para financiar a industrialização soviética, né, e a perseguição aos camponeses. E assim, pessoal, Stalin tentou sufocar o nacionalismo ucraniano, matando mais de 5 milhões de pessoas de fome. Mas essas serão cenas dos próximos capítulos aqui no canal, né? Eu e ele estou fazendo a pesquisa sobre o Holodomor e a gente vai ver isso de forma detalhada, tá bom? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.